O assunto agora no programa Glamour é saúde da mulher. Dia 28 de maio foi o Dia Internacional da Ação da Saúde da Mulher e Combate da Mortalidade Materna. Mortalidade materna é considerado todo falecimento por complicações da gravidez, parto e até 42 dias após o parto. Os índices mundiais neste assunto são alarmantes. A cada minuto, uma mulher morre no mundo por complicações da gravidez ou parto. E a cada minuto, 380 mulheres engravidam, sendo que 190 dessas mulheres, uma gravidez indesejada ou não planejada. E para falar desse assunto tão importante e grave, vamos conversar com a doutora Patrícia Oliveira, que é ginecologista e obstetra. Então, aqui com a doutora Patrícia, no seu consultório. Patrícia, queria dizer que estava com saudade de conversar contigo. Obrigada por permitir que o programa Glamour viesse até o consultório. E é sempre muito bom falar contigo, que afinal tu nos esclarece, e sem falar que você é uma mulher super iluminada, alta astral, e isso contagia. E eu acredito que esse seja o grande motivo também do teu sucesso com as mulheres, porque no momento que uma mulher vem fazer uma consulta, nada melhor do que achar um profissional alegre, para cima, alto astral. Então, muito obrigada pela tua participação. Isso, eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar auxiliando, ajudando, sempre bater um papo gostoso, né? Melhora o dia da gente. Apesar do assunto de hoje não ser tão agradável, que vamos falar de mortalidade materna. Patrícia, por ser uma idade reprodutiva, as mulheres serem jovens, é um assunto de relevância a mortalidade materna? Com certeza. E eu acho que o principal da gente pensar da relevância do impacto desse tema é que a mortalidade materna, na sua grande maioria das vezes, é evitável. Tem causas que não são evitáveis na sua origem, mas elas podem ser tratadas e a gente tem um êxito no tratamento logo que descobertas. Então, seria um tema que a gente nem deveria estar discutindo, porque a gente poderia estar aqui, né, conversando, poxa, que bom que a nossa mortalidade materna é quase zero, então nem é um assunto de relevância, mas infelizmente nossa mortalidade ainda é bem alta e a gente tem que lutar para diminuir esses índices. No Brasil, os índices mostram que a mortalidade materna é de 75 mulheres para 100 mil habitantes. O pré-natal ainda é a melhor ferramenta para evitar esse falecimento precoce? Com certeza. O pré-natal, quando ele é bem feito e feito por profissionais que estão dentro das novidades da área da saúde, ele permite com que a gente tenha cada vez mais detecção de doenças que antigamente a gente nem sabia que existiam e as mulheres acabavam morrendo. A gente dizia, morreu de parto, mas nem sei de quê. Então, o pré-natal hoje em dia permite que a gente identifique precocemente as doenças ou os fatores de risco que podem desencadear essa doença para a gente poder agir já na raiz do problema para tentar evitar que essas mulheres ou morram ou tenham algum agravo importante, como, por exemplo, o bebê nasça com algum problema ou desencadeia um trabalho de parto prematuro, quando é uma gestação que poderia ser levada até o termo, né? Então, essas várias nuances que estão envolvidas no processo. Cada vez mais cedo as adolescentes estão engravidando e também estamos com a possibilidade de cada vez mais tarde, né? Após os 40 anos, também as mulheres estarem engravidando. Seriam também faixas etárias de risco para o acontecimento desse falecimento? Sim. Nós consideramos alto risco quanto à idade, meninas muito jovens, né, com menos de 14 anos, e as mulheres com mais de 40 anos, serem consideradas gravidezes de maior risco por terem mais risco de aparecimento de algumas doenças. Então, a pré-eclâmpsia, que é a doença que mais mata as mulheres no mundo, que é a pressão alta ligada à gravidez, ela aparece em grande volume nesses dois extremos de vida. Então, é muito importante, e no pré-natal a gente consegue detectar isso por uma simples medida de pressão, que às vezes a pessoa, que coisa mais banal, mas não é banal. No pré-natal tem muita relevância, porque geralmente a grávida não sente que a pressão aumentou. Então, às vezes a gente detecta durante uma consulta de rotina e já tem que fazer uma intervenção. Aproveitando o gancho da pré-eclâmpsia, quais seriam os principais, então, sintomas ou fatores que poderiam fazer uma complicação mais grave durante a gravidez? Então, a pré-eclâmpsia é a doença que mais mata no mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Por quê? Porque nesses países os outros agravos são controlados, são bem controlados já. Então, acaba que a pré-eclâmpsia, como é uma doença que tu não consegue, não tem uma prevenção primária, tu não consegue usar uma medicação para que não desenvolva pré-eclâmpsia. Tu pode detectar a pressão alta precoce e, dependendo do tipo de aumento de pressão, tu vai ter que fazer o bebê nascer ou tu consegue manter a gravidez por mais um tempo. É importante lembrar que a pré-eclâmpsia ela só cura
quando o bebê nasce, quando é retirada a placenta. E mesmo assim, nas próximas 2 semanas ainda a gente pode ter o impacto da doença agindo na mãe, levando até, infelizmente, em alguns casos, ao óbito materno. Por outro lado, a gente tem ainda, infelizmente, um índice muito alto de mortalidade por infecções. Essas infecções, na sua grande maioria, são pré-parto, seriam abortos mal sucedidos feitos em clínicas clandestinas no primeiro trimestre. Aqui no sul já não é uma coisa tão comum, mas é bem comum, infelizmente, no norte e nordeste e na região sudeste, nas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo ainda é bem comum. E essas sim são causas evitáveis, porque se a gravidez não é desejada e tu vai acabar com a gravidez no primeiro trimestre podendo correr risco de vida, seria muito mais simples tu fazer uma anticoncepção, né? E esse é o ponto que a gente tem que bater. A pré-eclâmpsia, então, é a pressão alta durante a gravidez. Como evitar essa pressão alta? Tem algum público mais predisposto, por exemplo, acima do peso, ou não tem relação? Mulheres que ganham muito peso na gravidez, elas pode ser um sinal que a pré-eclâmpsia pode surgir. Mulheres que tiveram a sua mãe ou sua irmã com esse diagnóstico durante o pré-natal. Mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia em outras gestações, elas estão mais suscetíveis. Mas não existe nada que nos permita que nesse grupo a gente use tal medicação e elas não vão desenvolver. Isso não existe. Por isso que o pré-natal é importante. E o pré-natal feito na sua rotina, pelo menos uma consulta por mês. Iniciando assim que sabe-se que está grávida. Iniciando no primeiro trimestre, não pensando que, porque eu estou no 5º filho, não vou ter mais problema, porque as multíparas, quanto mais filhos, mais riscos de aparecer a pré-eclâmpsia. Então, eu tive 5 filhos e não tive pré-eclâmpsia. Agora, na 6ª gravidez, eu posso ter. Então, tem todos esses detalhes que o público, em geral, não sabe, porque são muitos detalhes para a gente ficar divagando, né? Mas o profissional que está atendendo sabe. Então, e é essa a função do profissional. É conseguir fazer a detecção precoce sem alarmar a população também, né? Bom, no Brasil existem vários programas, planos de ações em relação para a segurança da saúde da mulher. No teu ponto de vista, o que ainda temos que evoluir em termos de saúde pública neste setor? Então, desde a década de 70, a gente teve uma evolução muito importante, em nível mundial, mas no Brasil principalmente, porque a gente tem o início do pré-natal com parto hospitalar, que as pessoas agora estão naquele retorno ao parto domiciliar, né? Exaltando essa atividade como um parto mais humanizado, mas a gente não pode esquecer que os lugares que fazem isso tem toda uma UTI móvel à disposição, então tem todo um aparato, não é assim à la louca. Né? Então, o parto humanizado é o parto que a pessoa é bem tratada. Isso pode ser feito no ambiente hospitalar ou no ambiente domiciliar. Né? A instituição desses programas de saúde para puxar os partos para o hospital era realmente um dos pontos era diminuir a mortalidade materna. Foi para isso que se criou o acompanhamento com rotina de pré-natal. No Brasil também, a partir da década de 80, se começou a fazer os programas de prevenção de câncer de mama, de câncer de colo uterino, que são programas super importantes para a gente diminuir a mortalidade da mulher como um todo. Porém, a abrangência desses programas ainda é muito pequena. A nossa cidade é uma cidade que a gente pode não achar, mas é uma cidade que tem um nível educacional muito alto. E as mulheres aderem um pouco mais. Mas, mesmo assim, o percentual de mulheres que fazem preventivo para câncer de colo uterino ainda é muito pequeno. No Nordeste, não chega a 10% da população que deveria ser submetida. Então, apesar de haver os programas, eles não chegam a ser efetivos, porque ou a população não participa, ou, em outros casos, os fluxogramas desses programas ainda já estão defasados. Então, faço o convite para acompanhar teu Facebook. Então, meninas, Patrícia Oliveira, Clínica Ginecológica, é meu Facebook. E também a gente tem um site que tem algumas dicas, que é www.dra.doutorapatriciaoliveira.com.br. Queridona, muito obrigada. Prazerzão, tá? E, espero que você tenha gostado. E vamos ter muito mais conversas e, de repente, com temas bem mais agradáveis para virmos conversar, né? Então, um beijão para ti, um beijo para você e até o próximo Glamour.